Primeiro Mateus capítulo 8, dois personagens bem conhecidos, mas duas histórias distintas, um quer e o outro rejeita. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, é bem conhecida a história do centurião de Cafarnaum. Toda atenção para a palavra, é importante você ouvir a palavra de Deus, ela vai produzir a fé no seu coração, a certeza, a convicção, aí você ora. Diz: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Gosto de explicar, tem sempre gente começando. Centurião, um capitão romano, um capitão de 100 soldados. Ele está com o empregado dele, o criado dele, muito doente. Ele estava paralítico e violentamente atormentado. Esse homem se arriscou, sendo um oficial romano, foi pedir ajuda a um morador daquela região. Ele deixou de lado o preconceito, deixou de lado a arrogância do romano e foi pedir ajuda. Foi rogar, foi pedir socorro, pediu, por favor, que o senhor fizesse algo pelo criado dele, que certamente estimava. A Bíblia diz que é irmão, amigo, que é mais chegado que irmão. Ele era um colaborador dele, mas era também um amigo, porque ele foi ali por um amigo. E diz assim, ele falando, e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado, muito humilde. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Esse homem entendeu a capacidade ou poder da palavra do Senhor. Nós não descobrimos ainda. A palavra que nem sempre nós aceitamos ou compreendemos. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, olha o que ele disse. Ele diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redagas, respondas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, nós devemos ter sempre a palavra de Deus conosco, mas nem sempre aceitamos. Sabe por quê? O 3 diz: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então tem gente que não quer a palavra, ele quer ouvir o que ele quer. Até brinco com vocês que a pessoa pega a caixinha de promessa, pede para Deus: Deus me dê uma palavra. Aí vem a palavra: arrependa-te, pecador. Ele coloca de novo: Deus me dê outra. Quer dizer, não quer ouvir a palavra, ele quer ouvir o que ele quer. Não, irmão. A palavra de Deus, ela tem poder para salvar, para curar. Era o caso dele, queria a cura. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. A palavra de Deus é Deus conosco. Quem não conhece aqui no nosso meio, quem frequenta, João capítulo 1, versículo 1, diz, 1 de João. Ele vai voltar ali, cadê o rapaz? Acho que foi arrebatado. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus. Ainda nesse entendimento, Apocalipse 19, 13, diz, Apocalipse: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é Deus conosco, é Jesus. Nem sempre nós aceitamos o Senhor na nossa vida, aceitamos a palavra de Deus. Aquele homem disse: mande uma palavra. Ele poderia ter recebido não a palavra da cura, poderia ter recebido uma palavra de exortação ou de repreensão, não é verdade? Nós temos que estar atentos à palavra que o Senhor tem para nós, a palavra que tem para a nossa vida. Aqui do lado você conhece bem, eu dei esses dias, Mateus 9, e entrando no barco passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: fique curado? Não. Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Jesus conhece tudo. O homem não retrucou. O homem estava desanimado, ele precisava ter bom ânimo, talvez com a vida errada dele, tanto que ele não questionou quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Então, a palavra de Deus vem nunca para nos condenar, nunca mesmo. João 3,17, depois nós vamos voltar ainda no Mateus. João 3,17, é para mim e para você. Estou com a Bíblia nova aqui, tem que folhear bem.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a palavra de Deus, que é Jesus, ela nunca será para nos condenar, sempre será para nos salvar. Você tem que estar preparado para ouvir a palavra de Deus, e não fazer como Paulo falou: não, isso aí eu não quero, porque não é agradável aos seus ouvidos. Somente quando somos repreendidos. Mas qual é o filho, o pai que não repreende o filho que ama? No Antigo Testamento, nós temos o caso que eu citei do Jeroboão. Não vou ler para vocês agora, que eu citei na outra semana. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13, no versículos 4 e 5. Olha isso, 4 assim. Sucedeu, pois, que ouvindo o homem de Deus, só o 4 vai ler para nós, ouvindo o homem de Deus, o rei, a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra o altar se secou, e ele não podia tornar a trazer assim. Olha que coisa profunda. Ele não aceitou a palavra. Repare que a Bíblia está dizendo: clamou contra o altar. Não sucedeu, pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar. A palavra de Deus não é contra o pecador, é contra o pecado. E a pessoa vem e não aceita. Mas ela não sabe que ali está a salvação dela. Jeroboão poderia ter salvado o reino dele. Jeroboão poderia ter se tornado um rei tão bem sucedido quanto Davi. Porque quando Davi foi notificado do pecado, ele não brigou com Natã. Ele não estendeu a mão sobre Natã. Ele poderia chamar: guardas, prenda esse homem. Quando Natã mostrou para ele que Deus sabia e que o pecado dele com Batseba e o pecado contra Urias estava bem claro, estava bem nítido. E na hora Davi não questionou, pelo contrário, Davi foi se humilhar diante de Deus, foi clamar a misericórdia de Deus, porque ele aceitou a palavra. Aceite a palavra. A palavra nunca será contra nós, nunca será para nos destruir, sempre será para nos salvar, mas nem sempre estamos preparados. No Salmo 107, a Bíblia diz, versículos 19 e 20, olha o que a palavra de Deus faz. Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou o quê? A sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra vem para sarar, a palavra vem para curar, mesmo aquela palavra que repreende, como repreendia a idolatria de Jeroboão, como mostrou o pecado de Davi, e Davi aceitou a palavra. Aqui do lado, Provérbios, capítulo 13, versículo 13, todos gostam dessa palavra, e hoje eu vou explicar mais a outra parte, para já entrarmos no segundo personagem. 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. Então Davi foi recompensado, não desprezou não, ele aceitou. Jeroboão não aceitou, nós vimos isso. Aí nós vamos agora voltar rapidamente no Mateus, só para concluir aquela parte de Mateus 8, em que ele fala então para nós assim. Aí ele diz: mande apenas uma palavra, meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade, debaixo da autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, pessoas debaixo da minha autoridade, e digo a este: vai, e ele vai, e a ele e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Expliquei que a tradução aqui também é entendimento. Quer dizer, esse homem entendeu como as coisas aconteciam no mundo espiritual. Quer dizer, como as coisas se realizavam no mundo espiritual. A palavra do Senhor era acatada, a palavra do Senhor tinha poder. O salmista do Salmo 103, não vou sair daqui não, versículo 20, diz o quê? Salmo 103, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então o anjo de Deus, os anjos de Deus, eles ouvem a voz da palavra. Quando Jesus fala, eles obedecem. Mas quando nós falamos em nome de Jesus, dentro da palavra, lembra daquela explicação como uma procuração. Ele age dentro da procuração, tem limites a procuração. Então nós agimos dentro da palavra de Deus. Quando agimos dentro da palavra em nome de Jesus, nós colocamos ante Deus.
Não tem que se dirigir ao anjo, não esqueça disso. Falar com o anjo seria uma heresia. Você não tem que dar ordem ao anjo, nem conversar com o anjo. Você tem que falar a palavra em nome de Jesus. Ele entendeu isso. Que a palavra do Senhor colocaria os anjos de Deus em ação. Aí ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E falo, essa mensagem não é escatológica somente, falando da eternidade. É hoje que muitos estão chegando na igreja, estão ouvindo, mas eu não entendo. Eu estou tanto tempo aí, estou lutando por essa bênção, e essa pessoa diz que foi curada disso, daquilo, que eu estou lutando por isso. Eu falei no Grajaú, eu fiz uma reunião lá, na segunda-feira de manhã, terça-feira, perdão, segunda-feira foi a Vila Maria, terça-feira que foi em Grajaú. A igreja pequena estava lotada, e o senhor estava ali pela primeira vez. Ele não ia para a igreja, não estava indo para a igreja, estava passando na porta da igreja. É uma pessoa de amor, um obreiro. Como é que a pessoa, né, tem que ter amor pelas almas? Não quer entrar, assistir um culto? Vai ter agora, o pastor está vindo lá do centro de São Paulo, vai fazer uma reunião aqui, vai dar uma bênção. Ele entrou, 3 anos com a coluna travada, o homem dobrava, mas que felicidade dele, 3 anos. Lembrei até de Santana, que houve um caso idêntico. Só que esse homem, o de Santana, ele era da Igreja da Graça, ele frequentava uma igreja nossa na região de Suzano, Poá ali. E ele estava indo em Santana, um compromisso particular dele, e ele passou em frente à igreja, olhou assim: o pastor Jaime está aí hoje, eu vou assistir um culto. Lá foi, e entrou de bengala, né? Porque é um senhor de idade, saiu sem bengala, andando. Quer dizer, como é que vale, né? Como é que funciona? E aqui está mostrando para nós uma coisa bonita. Tem gente chegando, tem tempo na igreja, está arranjando os dentes. Eu não entendo porque eu não sou curado, eu não entendo porque eu não sou próspero, eu não entendo, estou tanto tempo aqui na igreja, não consegui. Essa pessoa chegou agora e já conseguiu. Eu ia até falar uma coisa, mas deixei para lá. A pessoa está assim: rapaz, eu não entendo aquilo, porque eu estou querendo a benção. A pessoa chegou agora e já conseguiu a benção. É o que a Bíblia está dizendo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ficam do lado de fora, não participam. Então disse Jesus ao capitão, ao centurião: vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quando é que são? Quando recebemos a palavra. Aqui não estava planejado, não estava no meu esboço, João 4, o filho do oficial do rei, quando ele creu na palavra: vai que o teu filho vive. O homem então não tinha o que... Tá bom, vou crer na sua palavra. No meio do caminho da viagem, de volta para casa, enquanto se acessa, o que houve? Então, estamos trazendo uma boa notícia, seu filho já se levantou, tá bom já. Mas que horas que aconteceu isso? Foi ontem, a hora 7. Ele disse: foi naquela hora que ele disse: vai que o teu filho vive. Quer dizer, na hora que você crê na palavra, Deus faz a obra. Ali você toma posse, quer dizer, ele age naquela hora que você ouve a palavra, você recebe a palavra e crê. Então esse pediu a palavra, esse agora desprezou. Marcos capítulo 10, versículo 17. E hoje tem uma revelação aqui. Quando eu falo revelação, é entendimento que Deus nos dá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus já colocou o pé para trás. Toma cuidado quando vem com elogio, você tem que tomar cuidado. Deus é que conhece o homem. Aí a Bíblia diz, Jesus lhe diz: por que me chamas bom? Não aceitou não. Ninguém é bom senão o que é Deus. Coloque isso, meu irmãozinho, minha irmã. Deus é bom em todo tempo. Não há maldade nenhuma dele. Deus é bom, não há maldade nele. Pode ter certeza. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás. Não faça isso, nunca. Não matarás. Não faça. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos. E não defraudarás alguém. E honra o teu pai e a tua mãe. Eu tenho citado esses dias. A pessoa mandou um vídeo, um líder religioso, pastor, né, ligado à política, mas é política mesmo, que quer ser bem político. Cidadão disse: olha, eu nasci na religião tal, frequento a religião tal e me simpatizo com a religião tal. Vou para o inferno? Não. Porque a teologia que nós pregamos não tem condenação, só for dele, não é da Bíblia não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. A Bíblia tem um catálogo de pessoas que não vão entrar no reino de Deus, que não vão ser salvas.
Mas aí, querendo agradar, lembra quando Paulo disse, tem pessoas que procurarão pregadores segundo as suas próprias concupiscências. Quer ouvir isso? Quer agradar? Quer ficar com a mentira? Fica. Não tem de maneira, ele está dizendo aqui claramente, você adultera, se você mente, você rouba, entenda bem, você já matou alguém. Matar quer dizer não é matar só fisicamente, que a pessoa pode até se arrependeu, ou está matando os outros aí, tem que tomar cuidado. Não esqueça que aquele que odeia o seu irmão é homicida, não é? Mas não vou ficar aqui querendo filosofar, não. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Desde a eu já cumpro isso, eu faço isso. E deve ter se alegrado, dentro dele ele vibrou, já estou do céu. Ele falou isso, eu guardo tudo isso. Mas Jesus, conhecedor de todas as coisas, olhando para ele, o amor. Lembra do João 14, 21. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei. Então Jesus não disse, esse homem é um hipócrita, é um ator. Não, Jesus sabia que ele guardava, o que ele falou foi verdade. Ele guardava, ele não praticava aqueles pecados. Então ele estava, mas disse, falta-te uma coisa. Irmão, tem que ver se não falta alguma coisa para mim. Às vezes não para herdar o reino de Deus, às vezes até para herdar o reino de Deus, mas veio para receber uma bênção, para tomar posse de alguma coisa. Durante o dia todo eu falei, tenho falado, às vezes é aquele perdão mesmo, que eu falo sempre, porque você está preso ao pecado que não é seu. Quem pecou foi a outra pessoa contra você, mas você for com ódio, com raiva, ou tem desejo de vingança, você está preso naquele pecado. Libere não só a pessoa, libere o pecado de você. Não, Jesus, se a pessoa me ofendeu, machucou, mas o Senhor quer que ela seja, eu também quero que ela se arrependa. Pronto, acabou. Não está mais contigo, agora está com ela. O dia que ela se arrependeu, o perdão já está no mundo espiritual. Você não ficou com ele, você não fica de maneira alguma. Falta-te uma coisa, eu não sei. Eu prego, quem fala é o Senhor. Às vezes se desfazer de algo que você quer ficar, mas Deus não pode. É proibido, é anátema. Lembra do Josué? É anátema. Tem coisa que Deus condena, tem que ser tirado. Não adianta ficar, não adianta barganhar com Deus. Deus, não, Deus, eu não vou ficar com isso. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero perder a eternidade. Falta-te uma coisa, para quê? Para herdar. Lembra que ele pediu? O que ele pediu? Que farei para herdar a vida eterna. E ele cumpriu os mandamentos, mas faltava uma coisa, talvez falta. Aí Jesus explicou para ele: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Falei que tinha um entendimento, tem uma revelação nova agora. Todo mundo nós falamos, poxa, pastor Jair, se põe no lugar do homem, a vida dele toda trabalhou, ou então foi uma herança de família, vai vender, dá aos pobres. Primeiro que Jesus fugiu da parede do mal. Olha, vende tudo e dá para a igreja, vende tudo e dá para mim. Não quero nem que você pense mal a meu respeito. Olha, você vende tudo que tu tem, dá para os pobres, para você não pensar que eu estou de picaretagem, estou de malandragem. Não tem malandragem aqui não. É Deus que está falando isso aí com você. Vende. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Será que era isso? A Bíblia está dizendo, pastor, calma. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Às vezes nós não prestamos atenção, somos precipitados em falar alguma coisa da palavra. Na chamada hermenêutica, a arte de interpretar, às vezes você lê um texto e ele quer falar algo mais, então ele tem que ler um pouco mais. Ou pensar, ver ali no contexto onde o escritor quer chegar. Às vezes não, um texto fala tudo, aquele está ali, é a chamada interpretação restrita. Está escrito ali, não adianta querer enfeitar o pavão, está ali, é aquilo ali mesmo. Mas eles não compreenderam. E eles ficaram entre eles, assim, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Jesus está dizendo que dificilmente eles entrarão os ricos no reino dos céus. Aí Jesus teve que explicar. É aquilo que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 fala, deixa rapidinho eu saio e volto. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido. Eles ouviram, Jesus teve que voltar a falar. E ele fala, irmão, seja humilde com ele. Senhor, eu não entendi isso aqui, me explica, eu não estou compreendendo. Fala mais comigo. Eu não estou compreendendo esse texto, talvez a cura de vida.
talvez a prosperidade, talvez a santidade, talvez, sei lá, alguma coisa que você não está conseguindo. Eu não consigo entender esse texto. Fala mais comigo. Jesus falou mais com eles. Diz então: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Opa, agora Jesus clareou mais. Jesus explicou melhor para eles. Agora está bem explicado. E às vezes nós temos que pedir: Jesus, eu não compreendi, fala mais comigo. Senhor, o meu entendimento está curto aqui. Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está falando nessa palavra. Fala comigo. E Jesus falou. E fala com você também. Não é proibido ter riquezas. É proibido ter riquezas? Não. Proibido é confiar nas riquezas. Lembra? Primeira carta de Paulo a Timóteo 6,10. Olha o que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer, não é pecado ter dinheiro, pecado é amar o dinheiro. Porque se você amar, você veja Judas. Puxa, ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele viu quando estava sendo um enterro. Ele viu quando Lázaro saiu da sepultura. Ele viu quando Lázaro, não viu a ressurreição da filha de Jairo, que foi só João, Pedro e Tiago. Ele viu tudo isso, mas o amor do dinheiro fez ele trair o Senhor, o Salvador. O amor do dinheiro faz trair a família, faz trair a nação. Por favor, não estou falando alusão a ninguém. Você vê quantas histórias você vê de corrupção. É amor do dinheiro. É aquele abençoado, aquela pessoa não está sabendo que aquele dinheiro é da escola, aquele dinheiro é da merenda, aquele dinheiro é da segurança, aquele dinheiro é do país. Mas a pessoa ama o dinheiro. Ela pode talvez ter até nome na rua, pode ter nome em aeroporto, pode ter nome de ponte, mas não tem nome escrito no livro da vida, irmão. Porque os roubadores não entrarão. Ainda que alguém diga que não tem condenação eterna, pega na mentira, irmão. Não existe, tem condenação, os roubadores não entrarão. Mas, repito, não estou falando alusão, nem quero aqui entrar em debate disso, não. Estou falando no geral, aí quem fez, quem não se arrepender, se não fizer como Zaqueu, não devolver, meu irmãozinho, não vai andar. Pode até entrar numa igreja, até se batizar, irmão. Pode até dar para a televisão, dar testemunho e tudo. A Bíblia diz que temos que produzir os frutos dignos de arrependimento. Não vai, é coisa séria. A pessoa acha que não tem condenação para todos. Eu não estou falando de direita nem de esquerda, todos. Falando de pregadores, entenda? Subiu no púlpito, se fez alguma coisa que não é de acordo com a palavra, vai prestar conta a Deus. Mas eu batizei tantas pessoas, roubador? Não vai entrar, não. Mas eu sou pastor, eu sou titular da igreja, eu sou líder, não sei o quê, seja quem for. Os roubadores não entrarão no reino de Deus. Aqui está bem claro. E aqui estamos mostrando isso claramente para nós. Esse homem entendeu que amar a riqueza não ame. Aí você vai atrair a Deus, como faz quem faz na obra de Deus, e entenda bem, vai atrair a nação, vai atrair a família. Quantas vezes acontece isso em família, que você vê partilha de bens? Eu conheço cada história como pregador, não estou aqui para contar a história de ninguém, mas cada história triste. Um irmão que passou o outro para trás, depois um era o primo rico, era o tio rico, o outro era o tio pobre. Não, é porque o tio rico deu a rasteira no outro. Coisa séria. Que no dia do juízo tudo isso vai aparecer se não houver arrependimento. Ele então, Jesus está dizendo, confiar na riqueza não é bom. Aí ele vai falar mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É um modo de explicar, né? Mas a gente diz, não, mas ali que em Jerusalém havia uma porta chamada Porta das Ovelhas, né? Que quando se fechava a cidade, tá certo? Aí o camelo para entrar aí tinha que fazer muita força. Não vou entrar nesse mérito agora. Prefiro falar de uma maneira, vamos dizer assim, mais técnica, dizendo aqui a palavra usada, uma expressão, né, para mostrar as coisas difíceis. Vamos ficar só nisso agora, para não sairmos da nossa praia aqui. E eles se admiravam, que ainda mais, né, entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Até o homem que é podre de rico, Deus convence ele.
que não é o dinheiro dele que vai levá-lo para o céu, é Jesus. Ele se humilha, ele pede perdão. O outro também pode ser pessoa que não as condições de ir, não, eu vou morar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, porque Jesus morreu no meu lugar. Deus é quem faz isso. Aí o Pedro entra, e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto. Aí eu gosto de citar isso aqui, a sabedoria do Senhor. Ele diz assim: já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mãe, e filhos, e campos. Não falou da mulher não, mas ninguém fica dizendo: opa, eu vou ter 100 mulheres então? Não falou isso. Mas também, se fosse, tivesse sido aqui, não é 100 mulheres, é 100 vezes mais. Não é que você vai ter mais 100 filhos, não é? Campos Deus pode até dar, casas Deus pode até dar, mas não é isso. Deus vai melhorar muito. Se você amou, perdeu alguma coisa por amor dele, se você renunciou, você vai ser recompensado. Pode ter certeza disso. E, meu irmãozinho, você vai ser recompensado por causa da palavra de Deus. Quantas vezes? Mas você é bobo, vai fazer isso? Vou. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Aquele cara te humilhou, aquele cara te ofendeu, você perdeu a vergonha? Não. É por amor ao Senhor. Eu renuncio a esse ódio, renuncio a essa mágoa e libero perdão para essa pessoa. Eu vou ser recompensado. Jó foi recompensado quando fez isso pelos seus amigos. E às vezes, entenda bem, até um desejo seu. Claro, se é pecado tem que abandonar, mas até uma coisa lícita que não é errado, mas por amor do Evangelho você renuncia. Você vai ser recompensado. Quantas vezes o pessoal renuncia, às vezes uma viagem, ou até mesmo uma profissão, não de coisa errada, mas ele tem um ministério. Eu vejo um missionário, quando ia estudar Moscou, em medicina, abriu mão, entendeu? Ele renunciou, Deus o recompensou. Deus recompensa, vale crer no Senhor, vale confiar. Final da nossa história: um despreza a palavra, o outro ama a palavra. Ame a palavra de Deus, Senhor. Ame, você vai levar bênção não só para o seu criado, não só para a sua família, vai levar bênção para você. Eu honro os que me honram. O outro não honrou, não entendeu. Olha, falta-te uma coisa. Mas, Senhor, eu vou vender. Não, o Senhor está falando, eu vou obedecer. Eu sempre digo que isso pode ter sido só uma prova. Não estou dizendo que é um entendimento. Porque o Senhor pediu a vida de Isaac, filho de Abraão, e Deus quis. Foi só uma prova, também poderia ser uma prova. E ainda que não fosse, alguém poderia dizer: o moço rico, o que foi? Sabe aquele homem que mandou você vender tudo aos pobres? Sim, o que tem? Eu não posso, não deu para atendê-lo. Sabe o que ele acabou de dizer? Se você renunciar a alguma coisa por amor dele e do Evangelho, você vai ganhar 100 vezes, mas perdeu o maior investimento da sua vida. Mas sempre gosto de dizer: Jesus não pediu para a igreja, não pediu para ele, não pediu para os discípulos, pediu para dar para os pobres. Por isso que eu digo que foi uma prova. E ele não soube fazer. Obedeça a palavra de Deus. Essa é a história. Um ama a palavra e o outro despreza a palavra. Vamos ser daqueles que amamos a palavra.